Olá, terceiro ano. Esse é o nosso primeiro podcast de literatura e hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo no Brasil. E aí, estão preparados? Então, assim, nos primeiros séculos, nos primeiros anos do século XX, a nossa literatura brasileira passava longe dos problemas mais sérios da sociedade brasileira. Então, ela era encarada apenas como uma forma de entretenimento das elites, somente isso. Então, a nossa poesia, por exemplo, ela era quase toda parnasiana. Então, ela tinha uma linguagem artificial, né? E a prosa, nesse período, ela buscava os velhos recursos, tanto do realismo quanto do próprio romantismo. Só que assim, alguns escritores, alguns poucos escritores, incluo escritores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Graça Aranha, que vocês conhecem bem, eles acabaram destoando dos demais e produziram obras que mostravam uma visão crítica da realidade brasileira. Então, por isso, eles são considerados pré-modernos. Conforme aí, muitos escritores sintetizam muito bem isso. Dentre eles, coloco aqui um escritor muito importante chamado Alfredo Bossi. E uma das citações importantíssimas do Bossi é que ele diz, creio que pode chamar pré-modernista tudo o que nas primeiras décadas do século problematizava a nossa realidade social e cultural. Então, dentro desse contexto histórico e social, nós vamos ter influências. Então, essas influências elas podem ser chamadas de influências passadistas ou então um grupo chamado de grupo renovador. Por que passadista? Lembrem-se aí que nós nunca criamos um movimento artístico por criar do nada. A gente sempre vive num momento de transição, de uma escola para outra ou de uma escola para um movimento específico. Então, assim, tudo que foi produzido até então, por exemplo, no parnasianismo, ele ainda existe, mas é pouco colocado, certo? Então, mesmo assim, ele ainda existe. Então, há muitos escritores que têm essa influência do parnasianismo e praticam o parnasianismo constantemente. Então, esse pessoal aí, que no caso, que mantém o passado vivo, vamos supor assim, eles são chamados de passadistas. Então, nós vamos ter os passadistas contra o grupo renovador. Então, esse grupo renovador, eu gosto de dizer que eles são os primeiros passos que a gente vai ter para que... primeiros passos que a gente vai ter para a Semana de Arte Moderna e pós-Semana de Arte Moderna. Dentro disso, nas características que nós vamos ter, dentro desse pré-modernismo, nós vamos ter as características, A primeira delas aí vem a ser o regionalismo. Então, no regionalismo, nós vamos ter o homem local, por exemplo, antes, nas escolas passadas, nós tínhamos a burguesia, Então, a burguesia, ela aparecia mais, Esse cenário da burguesia, ele era frequente para críticas, seja para que for. Mas aqui não, a gente tem um homem local, Tanto o homem do sul, do nordeste, do sudeste. E aqui no regionalismo nós vamos ter a mostra dessas tradições, Dessa história, do legado desse povo, da variação desse local, da língua desse local. É tanto que o coloquialismo ele vai ser muito colocado também dentro dessas características, dentro dessa literatura. Segundo ponto, a denúncia da realidade. Por exemplo, antes do pré-modernismo, por exemplo, Machado de Assis, ele falava muito sobre a sociedade burguesa do Rio de Janeiro. Aqui a gente já vai ter uma denúncia em relação a essa região específica que pode ser retratada na obra. Não somente sobre a burguesia, mas de classes sociais mais baixas. Então, 3 aqui a gente tem como terceiro ponto de característica. Os autores dessa época eles vão mostrar os indivíduos mais marginalizados. Então, não tem mais a burguesia aqui. Então, a gente pode colocar aqui o ex-escravo, a gente pode colocar o pobre, o próprio marginal, como a gente costuma colocar. Quarta característica, a gente coloca o sincretismo literário. Dentro desse sincretismo literário, nós vamos ter também ideais que podem ser renovados dentro da temática literária pré-moderna. O item 5, que pode ser também uma característica, são as novas formas de expressão. Então, nós temos as primeiras inovações técnicas, quanto às expressões, novas expressões, elas surgem dentro da literatura pré-moderna.
Nós vamos ter também a tese, né? Pode ser visto com característica tese, ensaio, panfleto, que são vistos, né? Principalmente o romance de tese, como documentos. Eu vou fazer de tudo para que a minha literatura pré-modernista ela documente todos os fatos ruins que estão acontecendo nessas regiões. Seguindo aí, né, nós temos também até mesmo nesse item que eu falei do sincretismo, que cada um ele vai ter o seu estilo, cada escritor ele vai ter o seu estilo. Tem escritores que são mais modernos quanto à escrita e outros são mais modernos quanto à temática. Então, assim, cada escritor ele vai ter seu estilo, vai ter a sua forma literária. Por exemplo, em relação ao romance de tese, o intuito mesmo do romance de tese é documentar esses problemas sociais. Então, a gente se pergunta, né, o que essa arte ela vai provocar, né? Qual o intuito dessa arte? Então, essa arte ela vai denunciar sobre esse problema específico, ela vai protestar sobre esse problema, ela vai criticar sobre esse problema, principalmente apontando a raiz dele, né? E o principal também, que é documentar esse problema. É como se a gente tivesse dois Brasis. É um Brasil arcaico, rural, ou seja, um Brasil que não há modernidade, é um Brasil que não tem condições, é um Brasil que não há investimento dentro dele, versus, né, um Brasil mais refinado, né, um Brasil mais do litoral, o que a gente já pode colocar como as capitais, né? Dentro dessas capitais nós vamos ter grandes produções, grandes empregos, né? Nós vamos ter tecnologia, nós vamos ter informação, coisas que são completamente contrárias, né, do que nós chamamos de arcaico rural. Então nós temos dois Brasis, um Brasil lembrado e outro Brasil esquecido. E a importância desses autores aí é que eles buscavam justamente falar do Brasil esquecido. Assim, como grande, né, e primeiro autor, nós vamos falar de Graça Aranha. Tá? Então, Graça Aranha, ele vai ter alguns pontos relevantes para serem citados aqui. E se você está com algo para anotar, por favor, faça isso. Então, o primeiro ponto aqui, né, de temática central é a imigração. Então, Graça Aranha ele falava muito das chegadas dos alemães, dos italianos nesse período no Brasil. Segundo, ele fazia uma análise sobre o Brasil, né? Como é que realmente estava o Brasil nesse período, né? Principalmente o Brasil esquecido, o comportamento da sociedade nesse período em relação à chegada, né, desses imigrantes. Quarto ponto, bem interessante para ser colocado também aqui, é a questão da natureza, certo? A natureza aqui, a gente aprendeu muito no romantismo, por exemplo, que ela falava sobre o belo no Brasil, né? Tanto a fauna quanto a flora. E aqui também o Graça Aranha, ele fala sobre o belo no Brasil, só que ele também fala sobre o feio, né? O feio, quando a gente fala de social, né? Então, assim, ele fala sobre o belo, mas ele também fala sobre o Brasil feio. E essa é a parte que eu acho muito forte e muito inovador. Então, o Graça Aranha, ele traz também, além da natureza, o romance de tese, né? O romance de tese é a defesa de uma opinião, de uma visão particular sobre um determinado problema social. E, por fim, aí nós temos o sincretismo. O sincretismo, ele sempre vai estar voltado para inovação, né? Então, nós temos uma literatura muito inovadora, certo? E coloco aqui a obra Canaã, que é uma das obras importantes de serem citadas aqui. O nosso segundo autor aqui é Euclides da Cunha, né? A gente vai ter o Euclides da Cunha também como um autor muito relevante para esse processo do pré-modernismo, porque ele, para muitos, é conhecido como intérprete do Brasil. Então, dentro dessa característica, né, de ser intérprete, ele vai rever conceitos da nossa cultura brasileira. Então, ele vai fazer tanto uma análise antropológica, quanto uma análise histórica, científica, e trazer uma visão do final do século XIX ainda muito persistente dentro do século XX, que é a visão do determinismo. Vocês lembram da visão determinista? Então, ele traz muito também a questão do determinismo. Segundo ponto importante do Euclides da Cunha é trazer muito essa relação do histórico, né? Então, ele traz assuntos como a Guerra dos Canudos, por exemplo, dentro do sertão da Bahia. Então, nós vamos ter como figura muito citada aí
o Antônio Conselheiro, né, que vai ser a nossa figura marcante. Nós vamos ter uma denúncia, né, nós vamos ter, dentro dessa denúncia, uma análise sociológica que a gente pode ligar com o contexto jornalístico, né, já que Guerra dos Canudos a gente traz muito esse contexto jornalístico, e nós vamos ter uma linguagem muito rebuscada. Então, lembrem-se aí que uma linguagem rebuscada é uma linguagem mais conservadora. Então, apesar dele ser pouco inovador na linguagem, ele acaba sendo muito inovador no tema. Então, assim, Os Sertões, embora ele não seja uma ficção, né, ele pode ser considerado uma obra literária pelo tratamento artístico que o autor ele se submeteu ao assunto e à linguagem. Então, ele pode ser considerado pré-modernista pela visão crítica que ele expressa sobre a nossa realidade brasileira. Então, assim, até mesmo segundo o próprio autor, os sertanejos que acabaram se refugiando, né, em Canudos, onde eles tentaram exatamente criar o estilo comunitário de vida, eles não poderiam ser vistos como culpados, né? Mas como vítimas de uma série de fatores econômicos, geográficos, raciais, históricos. Então, assim, abandonada pelo governo, essa população nesse período era uma população miserável. Então, era formada pela mistura tanto do branco, o negro e o índio. Então, foi ficando cada vez mais isolada, né? E acabou formando comunidades fechadas e muito atrasadas culturalmente. E dessa maneira elas vão acabar facilitando o surgimento do misticismo, do próprio fanatismo religioso, como uma forma de remédio para poder esquecer dos problemas que estavam acontecendo. Então, é importante que vocês também leiam essa obra. Então, é uma obra que eu coloco até como obra obrigatória. Todo aluno de terceiro ano tem que ler a obra Os Sertões, né? Então, lembrem aí que esse autor ele vai ter uma influência muito grande da teoria determinista, né, na análise que ele faz da Guerra dos Canudos. Então, assim, leiam, por favor, essa obra. Tá? Porque, assim, dentro dessa concepção determinista, ele vai se basear em teorias, por exemplo, naturalistas, né, de escritores franceses, que viam o comportamento humano como resultado da influência do meio, da raça e até mesmo do momento histórico. Seguindo, nós vamos ter escritores como Monteiro Lobato, né, ele vai vir descobrir, né, o homem do interior do Brasil, né, vinha descobrir uma nova dimensão da literatura brasileira nacional, né, talvez nacionalizando, né? Daí, nessa vontade enorme de revelar o número talvez até das suas edições, pelo tom da crítica que cada uma delas trazia. Então, assim, o Monteiro Lobato ele nos deixou assim uma extensa obra, né, composta de contos, crônicas, ensaios, artigos também, né? E dentro da sua ficção, né, para adultos, que a gente está falando de adultos, merece o destaque da obra Urupês. E eu queria muito que depois vocês lessem pelo menos o resumo dessa obra, ok? Então, assim,